Papai, Senhor, igreja. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. É uma grande satisfação estar com os irmãos mais uma vez aqui nesta casa de oração e mais especificamente na Escola Bíblica Dominical, departamento a qual nós temos uma grande estima e uma honra de poder servir ao Senhor em uma escola teológica, uma escola cristã que traz para nós fundamentos embasando a nossa fé na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Meus amados irmãos, estamos diante de uma lição de extrema relevância para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual, a lição de número 11. Estamos hoje tratando sobre a realidade bíblica do inferno, e o nosso comentarista, o pastor Osiel Gomes, ele traz para nós algumas referências a respeito deste assunto que importa ao nosso conhecimento, ao nosso entendimento, biblicamente falando, para trazer a nós, não somente a nós, mas a todos quanto conhecerem sobre o assunto, possam ter respaldo bíblico para qualquer discussão que venha a ser tratada. Nós, como cristãos, precisamos deste conhecimento, pois ele está na Bíblia Sagrada, e o que está na Bíblia Sagrada é preciso que nós venhamos a aprender, a conhecer, a dominar o assunto, saber do que se trata. Não podemos ficar somente no que os outros tratam, no que os outros pensam, no que os outros falam. Não, nós temos que estar com a nossa fé fundamentada, firmada nas Sagradas Escrituras. E este importante assunto precisa e é necessário ser abordado para tirar de dentro de nós algumas teses, teorias, alguns argumentos que estão pautados no achismo. E a igreja, irmãos, ela não vive do achismo. A igreja, ela vive do poderoso Evangelho, da Palavra de Deus, que é para nós uma arma, que é para nós um alimento. Por que eu digo arma? Porque assim como ela nos defende, ela também ataca. Não podemos sofrer ataques de fora e não ter como nos defender. Então, para isso, o cristão ele precisa conhecer, ele precisa saber de um assunto de extrema importância. Hoje minha filha, ela estava me perguntando sobre o assunto. É uma criança, tem apenas 4 anos de idade. Meu filho maior, mas do meio, ele tem 8 anos. E essas crianças, eles ficam com essas dúvidas e às vezes vão crescendo. E hoje nós presenciamos alguns até mesmo adultos que ainda não conhecem um pouco sobre o assunto, porque de fato ele precisa ser estudado. Porém, quando a gente usa a expressão inferno, as pessoas acham que ele não deve ser estudado. Assim também como falar de Satanás, não deve se estudar a respeito de Satanás, que muito pelo contrário, nós devemos estudar sim, conhecer sim, aprender sim, para que nós possamos nos preparar, saber lidar, saber enfrentar, saber distorcer aquilo que foi já distorcido, saber colocar em linha reta aquilo que foi nos apresentado por outros caminhos. Então, o nosso pastor Osiel Gomes traz para nós a respeito deste assunto, que ele aborda no primeiro dos 3 tópicos que nós temos aqui. O primeiro tópico ele vai falar sobre o pensamento humano a respeito do inferno. Então ele vai subdividir esse tópico, nos apresentando a respeito dos filósofos e teólogos que tiveram suas mentes cauterizadas. O que é ter a mente cauterizada? É ter a mente fechada para um determinado assunto. É quando você entende sobre um determinado assunto e não importa quem venha contra-argumentar você, porque você já está fechado naquele assunto. Não, eu entendi assim e eu vou morrer assim, pronto, acabou. Então, contra essas pessoas não há argumentos. Contra essas pessoas não tem como você questionar, não tem como você querer debater biblicamente falando, porque ela não está aberta a receber a sua opinião, a ouvir o seu argumento. Então, deixe cada um com o seu cada um. Está pensando desta forma, não tem problema. O próprio apóstolo Paulo, ele vai nos orientar a respeito dessas pessoas que têm esses pensamentos, que têm essa mente fechada. Então, não cabe a nós
querer abrir as mentes das pessoas e querer implantar a ela um certo tipo de conhecimento. Nem o próprio Jesus fez isso. Nem o nosso próprio mestre, ele nos obrigou a aceitar os seus mandamentos, a aceitar os seus ensinos. Não, ele ensinava livremente, dando cada um o seu entendimento. E na época de Jesus, nós sabemos aqueles que tinham sua mente cauterizada pelo ensino que Jesus estava dando a todos os que o ouviam. Os fariseus, os líderes religiosos daquela época. Sempre vai ser assim, meus irmãos. Sempre uma outra religião, ela não vai receber de bom grado aquilo que de fato é. Eu ouvi agora recentemente um certo líder religioso dizendo que, talvez você consiga identificar pela forma como ele se expressou, dizendo que o problema dos protestantes, a gente fala assim, a gente já tem entendimento quem foi que falou, né? O problema dos protestantes é que eles querem fundamentar a sua vida na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Na verdade, o que nós devemos fundamentar a nossa vida são os dogmas da igreja. Ele colocou os dogmas da igreja acima da palavra de Deus. Então, como contra-argumentar com uma pessoa que não tem a palavra, não tem a Bíblia Sagrada como fundamento de sua fé? Meus irmãos, você está aqui hoje foi porque você creu na palavra, porque você aceitou a palavra, porque você ouviu a palavra, e a palavra mudou a tua vida. Dogmas da igreja não muda a nossa vida. O que muda a nossa vida é a aplicação da palavra, é a fé na palavra, é a credibilidade que nós damos na palavra. O comentarista Osiel Gomes, então, ele apresenta os filósofos e teólogos de mente cauterizadas e também nos fala a respeito do ensino universalista, que nos apresenta uma ideia de que todos nós somos filhos de Deus e que por ele ser um ser de amor, ele não pode condenar o homem. Então é pregado no meio universalista de que Deus é amor, e talvez você já ouviu alguém falar sobre determinado assunto, de que Deus é amor e que não tem como o Senhor ele nos lançar a uma condenação eterna pelo fato dele ser amor. E eu ouvi agora recente também uma apresentadora de um programa televisivo falando que para os crentes o Senhor ele só pertence aos crentes, porque para os crentes o Senhor ele é o ser mais importante, e por ele ser o mais importante e nós queremos aplicar os seus princípios, os seus valores nas nossas vidas, nós acabamos rejeitando, renunciando, abdicando de nossas próprias vontades para fazer a vontade do Senhor. E que pelo fato agora de se eu quiser hoje sair da minha casa para ir tomar um banho na praia, de biquíni, de calção, não tem problema nenhum, porque não é pecado, porque eu deixei Jesus em casa e fui para lá e está tudo certo, está tudo ok, não é pecado, não é errado. Que eu posso fazer isso e que eu não vou ser condenada, ela dizendo, eu não vou ser condenada pelo Senhor só porque simplesmente eu estou com meu fio dental tomando um banho na praia. Não há problema nisso. Agora Deus vai me lançar no inferno só porque eu estou agindo desta maneira? É porque não conhece a Bíblia. Porque se lesse a Bíblia ia entender que é nosso templo, nosso corpo não é mais nosso. Esse templo aqui, ele é templo e morada do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo habita em um corpo, em um templo santo, puro, limpo, lavado pela água que é a palavra de Deus. Não tem como. Não tem como nós fecharmos os nossos olhos para isso. E ele então traz também um alerta aos apostólicos, que foram falsos ensinadores, falsos mestres, que começaram a trazer algumas fraudes teológicas, intelectuais aos cristãos da época. Então ele vai mostrar que esses falsos ensinadores começaram a dizer que eles aparentavam ter uma piedade, mas que na verdade eles negavam a eficácia dessa piedade. Eram aqueles falsos mestres que diziam ser piedosos, aparentavam ser piedosos, mas que na prática era visto que eles não eram. É por isso que é importante nós observarmos a palavra de Deus, para que nós não venhamos a viver de aparências. Porque quem vive de aparências não vive a realidade. Quando o assunto fala para nós a realidade
bíblica do inferno está mostrando que está na Bíblia. E se a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, não tem por que pegar outros livros, não tem por que fundamentar este conceito, este ensinamento, este aprendizado em livros que não traz para nós o respaldo do Senhor. E nós temos biblicamente esse respaldo, seja no Antigo como no Novo Testamento. No Antigo Testamento é falado a respeito do assunto, e ele justamente nos apresenta isso no tópico de número 2, que no Antigo Testamento ele é chamado como Sheol, ou Seol no nosso português. Alguns não gostam, de falar em hebraico ou grego, mas irmãos, nós estamos numa escola bíblica dominical. Deixa eu vos falar uma coisa que é importante você entender. Porque eu não gosto, eu sou contra quem fala não sei o que, não sei o que. Meus irmãos, a Bíblia ela foi escrita nesta linguagem. Antigo Testamento no hebraico, Novo Testamento no grego. Temos alguns textos ainda em aramaico e precisamos conhecer um pouco da língua. Porque o objetivo desse aqui é para que eu possa ser fluente, que eu possa falar dentro de um culto, alguma coisa, não. Mas que nesse momento em que você está sentado e que há alguém lhe ensinando, lhe orientando, você possa entender o real sentido da palavra. Porque se nós não trouxermos o real sentido da palavra, nós acabamos nos perdendo. Quando, por exemplo, nós falamos de uma palavra e não usamos o contexto dela, ela perde-se o sentido. Porque se eu falar manga aqui, na sua cabeça vai vir um fruto, vai vir a parte de uma blusa de alguém, e a palavra manga tem 2 sentidos, e entre outros mais. Então, nós precisamos aplicar agora o contexto para se entender. Então, o comentarista, quando ele usa essa expressão no Antigo Testamento, ele traz para nós o que relacionava na época. Quando que alguém morria, ele ia para um mundo inferior dos mortos, conhecido como sepultura, inferno, cova, ou seja, traz a ideia do Antigo Testamento da morada dos mortos, lugar onde não há retorno. Essa palavra aparece aproximadamente 65 vezes no Antigo Testamento. Então ela mostra que os fiéis seriam resgatados, mostra que para o lugar onde os mortos iam, e também apresentando aonde os ímpios eles seriam lançados. E quem são os ímpios? Aqueles que cometem impiedade, aqueles que praticam o pecado. E o que é o pecado? É aquele que transgride a lei de Deus, os preceitos do Senhor, os ensinamentos de Deus. Aquilo que o nosso pastor Biano falou aqui, o Senhor ele nos dá umas normas, nos dá umas regras, e se nós desobedecemos essa regra, temos que ter entendimento de que nós seremos punidos por conta disso. Se na lei humana é assim, porque na lei divina vai ser diferente? Não tem como, irmãos. Se aqui nós praticarmos algum delito, nós seremos punidos pelo delito. Em casa, quando um filho ele não obedece o pai, não obedece a mãe, ele é punido por conta da sua desobediência, da sua não observância às regras que os pais estabeleceram. A mesma coisa também se aplica ao nosso Deus. Se nós não obedecemos os seus preceitos, os seus ensinamentos, a sua lei, a sua palavra, o juízo virá sobre nós, e nós seremos condenados pela prática de tal delito. Por isso o Senhor nos alerta, a igreja, hoje, nesta manhã, não caia neste erro, não caia nesta cilada, mas obedeça os mandamentos do Senhor, viva os mandamentos do Senhor, porque muito diferente por aqui virá. Para aqueles que desobedecerem, será o nosso destino. Qual o destino é esse, irmão Patrick? Os céus. Por que o inferno fica para baixo? Abra sua Bíblia, Provérbios, capítulo de número 15, versículo de número 24. Não é eu que estou falando, é a Bíblia, tá, irmãos? No Antigo Testamento. Provérbios, capítulo 15, versículo 24. Quem achou, leia, por gentileza. Para o sábio, o caminho da vida é para cima. Para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Já no Antigo Testamento era ensinado, irmãos, o lugar, o destino. Já no ensino, no Antigo Testamento, era ensinado, aplicado, mostrado, para que se conhecesse a realidade do inferno. E que não é uma coisa mitológica, um ensinamento mitológico, como alguns
teólogos modernos vêm ensinando, alguns teólogos modernos vêm tentando doutrinar as pessoas com respeito a este assunto, em dizer que o inferno é apenas algo mitológico que está aplicado a Dantas, e que, não, irmãos, não é cultura mitológica, não é ensino mitológico, é uma realidade, é algo que foi ensinado, que foi visto, que foi aplicado, que tem sido manifestado a muitos. E no Antigo Testamento ele justamente aborda isso para nós e nos traz um ponto interessante no tópico 2, no primeiro subtópico, falando do Antigo Testamento, no parágrafo 5º, ele vai dizer: não há, portanto, um texto claro no Antigo Testamento a respeito da divisão do Sheol entre um lugar de castigo e outro de bênção. Por quê? Porque há algumas religiões aí que dizem que há um lugar intermediário, e neste lugar intermediário você fica ali por um tempo e ainda não se sabe para onde você vai, porque lá você vai fazer, você vai realizar tal atitude, tal obra. Meu irmão, não existe isso na Bíblia, e se não está na Bíblia, eu não posso aplicar, eu não posso ensinar, eu não posso educar. Até mesmo livros apócrifos, que são os livros que não estão inclusos no cânon bíblico, eles não nos ensinam isso, eles ensinam outras coisas. Ele fala a respeito até mesmo de adoração a mortos, ele fala sobre culto a mortos, mas ele não nos apresenta um lugar onde os mortos passam por um período e que depois eles são lançados, seja para cima ou para baixo. Não, irmãos, porque a Bíblia nos fala que depois da morte segue-se o juízo. E que juízo é esse, irmão Patrick? É quando nós em vida vamos determinar para onde vamos. Em vida nós vamos determinar para que lugar nós alcançaremos, se é para cima ou se é para baixo, se é para o céu ou se é para o inferno. E como nós fazemos isso? Mediante a aplicação das Sagradas Escrituras, a observância da Palavra de Deus para as nossas vidas. No tópico número 2, o pastor vai trazer para nós este termo, apresentando sobre o inferno no Novo Testamento, e ele nos apresenta 3 palavras gregas para nos fazer entender. A primeira palavra é a mais conhecida, que vocês talvez tenham entendimento, fala sobre o Hades, que significa o lugar de castigo. É revelado para nós em Mateus capítulo 11, versículo 23, Lucas 10, 15 e capítulo 16, versículo 23 também de Lucas. Também pode ser referido ao estado de morte que o ser humano experimentará no fim da sua vida. Ou seja, ele está nos fazendo entender que quando o homem ele morre fisicamente, algo acontece. E este acontecimento ele é realizado após a morte, a separação da alma e do corpo, porque morte é isso, é separação da alma e do corpo, nada mais. Tem muita gente que quer enfeitar a questão da morte, mas a morte não tem todo este enfeite. A morte é somente isso, a separação da alma e do corpo. Agora, o destino da morte, dessa separação é que para onde vai. Só que o destino, ele não pode ser aplicado só depois que morre, porque não tem como. É necessário fazer algo com consciência. E a alma por si, ela não tem consciência, porque se tivesse, nós não necessitaríamos de corpo. Se hoje nós temos um corpo, é porque esta consciência está em nós, a alma, e ela nos faz agora decidir o que nós queremos, o que nós precisamos e o que nós necessitamos. Eu preciso de Deus, você precisa de Deus, eu preciso de Jesus, você precisa de Jesus. E se nós precisamos dele, nós precisamos de vida, porque há vida somente em Jesus, há céu somente em Jesus. E quem diz isso, irmão Patrick? É a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, meu Senhor. Jesus vai olhar para os seus discípulos, em João capítulo 15, vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Vocês podem até decidir o que vocês querem, mas saibam que a escolha de vocês vai refletir no futuro de vocês. O que você escolheu hoje, o que você escolher agora, é o que a lição está nos ensinando, que está, irmãos, vai nos trazer um destino. Outra palavra grega é tártaro, que traz a ideia de um lugar, de um abismo muito profundo, que é a sepultura, a habitação dos ímpios mortos, em que eles sofrem punição pelas suas obras más. Até mesmo a respeito de alguns anjos caídos,
que estão presos em algum lugar, apresentado na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículos número 4. A outra palavra grega aplicada ao inferno é a geena. É uma palavra que traz para nós o significado de castigo eterno. Olha para cá, irmão, rapidinho, deixa eu aproveitar essa parte aqui e falar a alguns pais e irmãs, alguns pais, né, mais precisamente, com respeito a isso aqui. Pois esta palavra geena, já no Novo Testamento, que também se aplica ao inferno, ela traz para nós, porque ela vem derivada de um termo hebraico atrelado ao Vale de Inom, lá no sul e leste de Jerusalém. Nesse lugar, os adoradores de Moloque sacrificavam bebês aos fogos. Está lá registrado segundo Crônicas, segundo Reis, capítulo 16, versículo 3. E não por acaso o profeta Jeremias se referiu a este Vale de Inom como um julgamento, quando pegava aquelas crianças e lançava num caldeirão muito grande. Mas crianças de 5 anos, 6 anos, não, irmãos, eram bebês. Eram bebês que eram oferecidos como sacrifício ao deus Moloque, que se deriva a palavra, etimologicamente falando, a palavra moleque. É por isso que hoje nós não podemos usar essa expressão se referindo a alguma criança, seu moleque. Porque justamente nós estamos atrelando estamos relacionando isso. Então nós estamos trazendo tipo uma palavra de maldição. É como se nós estivéssemos chamando essas crianças de inferno, de castigo, e criança não é isso, irmão. Criança é bênção, criança é a herança do Senhor, tem que ser amada, respeitada, cuidada, ensinada, educada, mediante a palavra de Deus. É que nem a palavra, hoje também, a palavra, tem uma palavra que é vulgarmente falando aqui, no nosso dia a dia, que às vezes a gente usa demais e não sabe, talvez, o significado dela, é o diacho, muito usado no Nordeste, né? O diacho, você sabe o que significa diacho? Diabo, isso mesmo. Diacho significa diabo, mas tem muita gente que não sabe disso e parece que está na ponta da língua. Qualquer coisinha, diacho. E às vezes fala até para o diacho desta criança, ou seja, o diabo dessa criança. Meu irmão, vigia, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Tira isso, se estava na tua boca, não fala mais. Mas eu não sabia, agora já sabe, já era, não tem mais como, já está sabendo o que isso significa. Então, irmãos, o pastor Zé, ele mostra para nós, através do significado destas palavras, o cuidado que nós devemos ter para saber que, assim como ela foi ensinada no Antigo Testamento, ela também é ensinada no Novo Testamento. E quem ensinou, irmãos, muito a respeito desse assunto não foi um outro, senão o nosso mestre. O nosso mestre, ele falou inúmeras vezes a respeito dos céus e também falou inúmeras vezes a respeito do inferno. Ele traz para nós o entendimento da importância de conhecer a ambos. Tem crente que só quer saber do céu, glória a Deus por isso, mas tem que saber do inferno. Para quê? Para que você, olhando para o inferno, não queira ir para lá e queira realmente subir para o céu. E por isso é importante ser falado. Às vezes tem pessoas e pregadores que não gostam de pregar sobre o livro do Apocalipse. Porque o Apocalipse é isso, porque o Apocalipse é aquilo. Meu irmão, o Apocalipse é um livro maravilhoso de se estudar, de se ler, mas é muito difícil, e é por isso que é melhor ainda, para que nós possamos compreendê-lo e entender o destino do cristão. E na nossa jornada, irmãos, a revista vai falar para nós sobre a carreira que nos está proposta, e ela não vai mostrar para ti somente as coisas bonitinhas, as coisas fofinhas de ir para o céu, não, irmãos, vai mostrar o que é preciso, e nós precisamos viver a realidade. Não precisamos ser enganados por ninguém, irmãos. Não precisamos subestimar nenhum tipo de ensinamento que traz edificação para a nossa vida. Quanto mais eu aprendo sobre o inferno, mais eu me aproximo de Deus. Por quê? Eu tenho medo? Não, porque eu vejo que não é um lugar que foi projetado para mim. O meu lugar é estar diante da presença do Senhor, e é para lá que eu vou. E como eu vou fazer isso? Evitando tudo aquilo que me leva para o outro lugar, deixando todas as práticas que me conduzem ao lugar que não é os céus. Ele vai então nos apresentar o tópico de número 3 e dizer que a doutrina bíblica do inferno é um conceito bíblico. Olha só, irmãos,
Quando nós pegamos o texto de Mateus, capítulo 25, versículo 41, que foi o texto que nós lemos da leitura bíblica em classe, nós vamos ouvir Jesus mostrando esta realidade. Quando ele então começa a discorrer sobre o assunto e dizer que serão apartados dele e lançados no fogo eterno, que foi preparado para o diabo e os anjos, e que irão para lá todos aqueles que não tiveram a devida empatia, as quais eles apresentam no versículo 42 e versículo 43, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me vestiste, estando enfermo e na prisão não me visitaste. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos nessas condições? Aí ele então vai concluir dizendo assim mesmo: então lhe responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos, ele estava se referindo às crianças? Não. Quando a um destes pequeninos, quem são os pequeninos, irmãos? Quem são? Como? Não eram os novos convertidos, não. Eram todos aqueles que o seguiam. Quem era esse que o seguiam? 12 homens, 12 discípulos, 12 apóstolos. Ele fala: quando vocês negarem isso a esses homens, vocês vão sofrer essa condenação, vocês vão ter essa punição. Aí você fala assim mesmo: mas e agora? O que acontece? Agora acontece que também se retrata, aplica a cada um de nós. Porque eu não sei você, mas eu sou discípulo de Jesus. Se você é discípulo de Jesus, levanta a tua mão em nome de Jesus. É discípulo. Quem é discípulo está respaldado biblicamente, tem respaldo bíblico para isso. Então ele vai dizer: o inferno é um lugar real, o Deus justo é bom, e bom jamais faria um lugar como esse para o ser humano criado à sua imagem e semelhança, conforme Gênesis 1:26, mas sim para o diabo e seus anjos que se rebelaram contra ele. Irmãos, olha para cá rapidinho. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, né? Por quê? Porque eles se rebelaram contra Deus. Então o inferno é lugar de rebeldes, é lugar daqueles que se rebelam. E eu lhe pergunto agora: hoje Satanás, ele está no inferno? Não. Tem muita gente que pensa que Satanás está no inferno. Satanás não está no inferno. E tem algumas crianças achando que Satanás está lá no inferno com um garfo grande, com aquele rabinho e aquele chifrinho. Não é essa a aparência. Então nós temos que tirar isso que vem de uma cultura de muito tempo e vem sendo trazida para o nosso meio e até mesmo aplicadas. Eu já vi algumas professoras ensinando para as criancinhas: não, irmão, não ensine essa forma, para que se você não sabe sobre o assunto, pesquise antes, procure saber, né? Analise, para que você não possa trazer um ensinamento tortuoso para nossas criancinhas, porque eles vão crescer com aquela mentalidade que funciona daquela forma, de que é daquela maneira. Não. Mas se você quer fazer com que esta criança, ao se tornar adulto, venha a ser uma referência para a sociedade e para todos que estão à sua volta, sendo reconhecido como um homem de Deus, uma mulher de Deus, aplique-lhes o ensino verdadeiro, o ensino da palavra de Deus, como é que tem que ser aplicado. E como é, irmão Patrick? É só ler a Bíblia, irmãos. Leu a Bíblia, leu o texto, aplica o texto. Não vai para outro lugar. Vá para o que está na Bíblia. Não vai para o que fulano falou, porque Deuterano falou. Não, vai pelo que está na Bíblia. E pronto, irmãos. Você vai pesquisar na Bíblia. Por exemplo, eu pesquisei na Bíblia a palavra inferno. No Novo Testamento, eu encontrei 15 referências bíblicas falando a respeito do assunto nos Evangelhos, tá? Só nos Evangelhos. 15 referências bíblicas falando da palavra inferno. E a palavra céu, só nos Evangelhos, tem mais de 140 referências, irmãos. Então, por aí a gente já tem uma noção de que a gente pode falar sobre cada uma dessas palavras, mas precisamos pesquisar. E aonde é que está a pesquisa? Na Bíblia, não está em outro lugar, está dentro da Bíblia Sagrada. E ele vai dizer ainda aqui, para a gente já concluir, que o que ensina a doutrina, a realidade do inferno, é o ensino integral bíblico, descrito em um lugar de tristeza, vergonha, dor e extrema
extrema agonia. Isso porque o ser humano irá para o inferno de maneira integral, ou seja, será de corpo e alma. Assim, de acordo com o vasto ensino do Novo Testamento, todas as pessoas que desprezam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas passarão a eternidade totalmente separadas de Deus, na presença do diabo e seus demônios. Ah, mas eu já aceitei Jesus, então isso não se aplica a mim. Aplica-se sim, porque não adianta só aceitar Jesus. Não adianta dizer que aceitou e que já está com o seu nome escrito no livro da vida. Não, lá em Mateus o Senhor vai dizer assim mesmo: aquele que perseverar até o fim. Pensa que ser crente é fácil, é? Pensa que chegar no céu é maravilha. É só dizer eu quero aceitar Jesus e pronto? Não, irmãos. Mudança de vida, mudança de mente, mudança de comportamento, mudança de atitude vai fazer você alcançar os céus. Mas se você quiser continuar da mesma forma como você foi gerado, da mesma maneira, saiba que o seu lugar não será o céu, mas será o inferno. É uma realidade. Temos que falar, temos que ser claros com respeito ao assunto, sem usar termos que vão dificultar a sua compreensão, o seu entendimento, mas usando termos que vai fazer com que você venha captar essa mensagem de uma maneira clara e objetiva. E qual será, irmão Patrick, o castigo que ocorrerá mediante essa situação? O tópico de número 3, o pastor Ziel vai dizer que diversas passagens do Novo Testamento denotam a realidade do inferno como um lugar de castigo eterno, fogo inextinguível, ou seja, que não vai acabar, fornalha acesa, trevas, lago de fogo. Então o castigo eterno se configura como uma penalidade aos que se rebelaram contra Deus e a sua palavra. Irmãos, tome muito cuidado quando você diz assim mesmo: ah, mas eu não concordo, ah, mas eu não aceito. Mas se está na palavra, irmão, não importa a sua opinião, o que importa é o que está na palavra. Então você tem que obedecer, está na palavra, obedece o que está na palavra, seja fiel ao que está na palavra, acate o que está na palavra. Agora, se for o ensinamento de achismo, aí você pode refutar, aí você pode contra-argumentar e dizer: não, eu não vejo dessa forma, eu não vejo dessa maneira, e você vai usar ainda a palavra, como fez Jesus lá em Mateus capítulo 4 com Satanás, que ele, ao tentar Jesus, tentou deturpar a palavra. Ele disse: não, porém está escrito. É dessa forma, é dessa maneira. Ele vai dizer como está escrito na palavra. Pronto, você tem como argumentar. E ele vai dizer ainda, para nós já estarmos encerrando: todos os pecadores que não se arrependeram de seus pecados serão lançados no lago de fogo, o inferno, logo após o julgamento do grande trono branco. Contudo, precisamos observar algo importante: a ida do ser humano para o inferno não é uma iniciativa primária de Deus, mas um fruto da escolha do ser humano em viver deliberadamente, irmãos, em rebelião contra o Altíssimo. É aqueles que não querem aceitar, é aqueles que não querem realmente compreender o grande amor de Deus, a graça que o Senhor é revelado. Irmãos, alguns pensam que não, mas a graça, ela é mais perigosa do que a lei do Antigo Testamento. Porque a lei do Antigo Testamento, ela era limitada. Ah, mas a graça não é? A graça é, mas ela se torna mais prejudicial se não for realmente compreendida, entendida, do que a lei. Por quê? Porque tem alguns que usam a graça do Senhor para tentar amenizar a sua situação pecaminosa, tentar fazer uma maquiagem nas suas atitudes, no seu comportamento, e dizer: não, mas eu estou fazendo isso aqui, mas isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui não, irmão. Se não pode, não pode, se não deve, não deve. É simplesmente isso. Não pratique aquilo que a Bíblia condena, não faça, não realize aquilo que a Bíblia diz para não fazer, e pronto, você já está determinando o seu futuro ao fazer isso. E que determinação é essa, irmão Patrick? Que eu alcançarei aos céus e estarei na presença do Senhor mediante a observância da sua palavra. Quando eu não observo a sua palavra, eu estou me rebelando contra o conhecimento que o Senhor deixou para nós. Olha cá, olha aqui.
Quando alguém chegar diante do Senhor e falar assim: ah, Senhor, mas eu não sabia. Não sabia porque não queria. Porque você estava em pleno século XXI, no mundo digital, onde mas eu não tinha dinheiro para comprar uma Bíblia, mas você tinha internet. Com certeza você tinha internet. Você poderia baixar e colocar ela no seu aplicativo e tentar entender, tentar buscar. Muitos foram condenados porque eles não quiseram nem buscar o conhecimento, nem ir em busca do saber do Senhor. Em virtude disso, sofreram consequências. E você acha que aqueles que estão na igreja e que evitam conhecer a Bíblia, evitam conhecer a palavra, evitam estudar as Sagradas Escrituras, não serão punidos? Serão, irmãos. Todos aqueles que negligenciam o conhecimento da palavra de Deus sofrem um tipo de punição. E a punição maior que o ser humano pode sofrer é quando ele refuta esta palavra, é quando ele rejeita essa palavra, é quando ele não aceita esta palavra. O Senhor está falando claramente, dizendo: não faça. É que nem um pai que olha para o filho: meu filho, não faz, eu estou te avisando, eu estou te mostrando. E quando o pai e a mãe falam isso, irmãos, é muito amor. Porque na minha época não tinha esse falatório não. Não tinha esse cuidado não de falar: meu filho, não. Era falar: Patrick faz, não fez, já era. Não tinha conversa fiada, irmãos. Não tinha não. Aí Deus, ele é tão misericordioso que ele vai dando a oportunidade do homem se arrepender. E eu geralmente, quando estou pregando em um culto ao ar livre, em cruzadas evangelísticas, eu tenho o costume de dizer: irmãos, se você acordou hoje com vida, levanta a tua mão para o céu e agradece a Deus, porque Ele está te dando mais uma oportunidade para você se voltar para Ele. É mais uma oportunidade que você está tendo. Então não deixa essa oportunidade passar. O pastor então conclui dizendo: à luz da Bíblia, a possibilidade de passar a eternidade num contexto de dor, sofrimento, ela é real, está na Bíblia. Nós temos várias referências, irmãos, aqui já foram algumas citadas. Por isso, essa realidade deve valorizar mais a tão grande salvação que Deus providenciou para as nossas vidas. E por isso devemos estar firmes em Jesus durante a nossa jornada de fé, pois sem Cristo o ser humano passará a eternidade, irmãos. Olha só, não é somente um momento, é a eternidade longe de Deus. Então, meus queridos irmãos, que nós possamos pegar este conhecimento, pegar esta mensagem que o Senhor trouxe esta manhã para as nossas vidas e aplicar para que possamos ter uma vida cristã bem sucedida, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe, irmãos.